Fala pessoal, começou mais um Carneiro e Mafuz, eu sou o Júlio Filho do 12 Esportes, tem bastante assunto para a gente começar a comentar hoje, final de semana marcado aí pela primeira vitória do Coritiba como visitante na Série B, a quarta derrota seguida do Atlético como mandante na Série A, mas antes de eu acionar aqui os craques Carneiro Neto e Augusto Mafuz, vou mandar aquele recadinho para você que ainda não nos segue no YouTube. Siga o nosso canal do 12, curta este vídeo, compartilhe os nossos conteúdos para que a gente fortaleça assim o nosso projeto, beleza? Carneiro, Mafuz, vamos começar falando do Coritiba, né? Primeira vitória fora de casa contra o Brusque, na ressacada, estádio do Avaí, a torcida do Coxa compareceu em peso. Foi também a primeira vitória do Jorginho como treinador, né, nesse retorno ao Coxa. E o Coxa deu uma respirada na Série B, conseguiu se afastar um pouco da zona de rebaixamento. É um acontecimento, hein, Carneiro? Uma vitória do Coritiba. Mas houve uma concorrência de fatores que ajudaram o Coritiba. Primeiro, que a partida foi em campo neutro, na ressacada em Florianópolis. Segundo, que o Brusque não tem expressão popular, tanto que a sua torcida omitiu-se. E a torcida do Coritiba esteve mais presente. E, ao mesmo tempo, o time do Brusque, tecnicamente, é sofrível. E o Coritiba começou protocolarmente a partida, sem grandes iniciativas, mas a partir dos 15 minutos dominou o jogo inteiramente, chegou a fazer o gol, agora é um belo gol do Figueiredo, né, numa virada. Mas o Coritiba precisava desse resultado, isso que é importante. Não só ele, o técnico Jorginho, mas eu lamento, apesar de gostar da apresentação do time, a quantidade de oportunidades perdidas pelos atacantes do Coritiba, principalmente no segundo tempo. Falta de qualidade. Só tem uma explicação, é falta de qualidade. E não é jogador do Coritiba, o nível de conclusão tá assim. Mas até o Lucas Ronier, né? Que é um craque. No segundo tempo, principalmente, o tanto de bola perdida. Depois entraram os reforços, né? Júnior Brumado e o Castilho, que veio do Vitória, também a coisa não mudou, né? Também não vai mudar muito. Eu dei uma olhada. Mas esse Brumado tem jeito, viu? É fortão, ele né? É fortão, ele é meio rompedor. Agora, ele quer fazer tudo sozinho. Ontem ele poderia ter feito uma assistência e talvez saísse. Você acha que esse Brumado acaba sendo melhor que o Diório? Melhor que o Diório, Mafuz? Se você puser chuteira, você é. Eles escalam o Diório para justificar uma péssima contratação. Para justificar o investimento, né? Mas vamos ficar no Brumbone. Em breve a gente chega lá, Mafuz. Coxa se afastou 8 pontos do Ituano, que abre a zona de rebaixamento. Não, deu uma respirada. É um acontecimento extraordinário, um acontecimento. A torcida está feliz, deve estar feliz. Mas o Coritiba jogou direito. Jogou, a zaga estava bem composta, o Brusque teve algumas pontadas, o Pedro Murisco fez inclusive uma boa defesa, ainda no primeiro tempo. Mas, de uma forma geral, o importante que a gente reivindica sempre é que se ganhe os pontos. E o Coritiba precisava desses 3 pontos para apagar um pouco a péssima impressão deixada naquele último empate nos acréscimos, né? Naquela partida com a Ponte Preta. Agora, o Coritiba tem que fazer por onde? Eu acho muito difícil o acesso do Coxa para a Série A. Mas respirou, vai ficar aí na faixa intermediária, está de bom tamanho. Vai conseguir o objetivo, porque o objetivo sempre não foi objetivo declarado, foi objetivo interno, não ir para a terceira divisão, para a Série C. No mínimo, manter-se na segunda divisão para o ano que vem, fazer uma reformulação em todo o futebol, desde o início, com gente preparada, para voltar a competir em condições de voltar à primeira divisão. Bem, falando em objetivos, né, Mafuz, Carneiro, a semana que antecedeu este jogo do Coxa contra o Brusque foi marcada pelas declarações do Roberto Justus, né? Um dos investidores, acho que o mais conhecido da Tricorp, empresa que comprou 90% da SAF do Coxa, ele participou de um podcast e falou, entre outras coisas, o que a gente já sabe, né, que ele não tem ingerência, digamos assim, no dia a dia da gestão do Coritiba, e citou os projetos de longo prazo, garantiu que a SAF está trabalhando mais na área ali financeira, pegou um clube falido e apesar da gente já saber, não caiu muito bem aí com alguns torcedores nessas declarações. Como que vocês analisaram? Eu ouvi, eu li, depois vi a análise que o Carneiro fez no 2, eu ouvi a declaração do Justus. Ele só falou verdade.
A Tricorp salvou o Curitiba. O Curitiba hoje era um clube quebrado, falido. O Curitiba hoje, ninguém... eu vou só te contar uma coisa. Se não é essa SAF e a Tricorp a assumir, o Curitiba hoje tinha virado um Bangu da vida. Talvez nem tanto, por causa que tem uma grande torcida. O que ele passou do limite foi criticar a torcida. Né? Porque a torcida, ela não tinha conhecimento, como não tem conhecimento da proposta esportiva da SAF, que é a médio prazo e da construção do estádio a longo prazo, 7 anos, 10 anos. Daí a reação da torcida. E é muito difícil disciplinar uma torcida no futebol. A torcida, ela quer resultado. Então aí que talvez tenha sido o erro da SAF, de não buscar no futebol o incentivo maior para que a sociedade desse certo. Mas parece que eles vão fazer isso já o ano que vem. Olha, existem formas e formas de você se expressar. Eu entendo a proposta da Tricorp, só que ela se mostrou incompetente na gestão do futebol. Eu não me interessa as contas que pagaram, se vão fazer outro estádio, se vão fazer um heliporto, não, isso é outra coisa. O meu negócio é futebol. Eu falo em nome da torcida Coxa Branca, que vai no jogo e sofre e come a unha. E aí eles foram incompetentes, que esse negócio de dizer, não, vamos fazer uma reestruturação, se ficar... Não, já fizeram. Quando eles trouxeram o Antônio Carlos Zago, era uma reestruturação, trouxeram o Arthur, aí mudou tudo, aí então não sabem administrar. Inclusive, Carneiro Justus afirmou que a SAF não teve participação no rebaixamento, né, do ano teve, passado. E aí ele faltou com a verdade, porque a SAF assumiu o Curitiba no primeiro semestre, e o Curitiba só caiu em dezembro. É evidente que teve sim. E outro detalhe, não custa você não ficar remoendo, massacrando o coração do torcedor Coxa Branca por dizer, tá falido. Isso todo mundo sabe, entendeu? Não precisa dizer, você não tem dente na boca, você tem o nariz torto, você... Enfim, vamos respeitar a tradição, a marca, o símbolo, as tradições. Agora, outra coisa, tem que respeitar o torcedor, é evidente. Porque se você faz um grande negócio e não tem torcida, é um ótimo negócio. Ninguém vai reclamar. Se der prejuízo ou der lucro. Mas o futebol é imponderável. Ele mexe com o ser humano. Então tem que ter mais vivência, sabe? Para saber trabalhar. Agora, não vou discutir termos de contrato. Eu acho que foi um mau negócio para a Tricorp e um mau negócio para o Curitiba. O Curitiba poderia arrumar outro parceiro antes de fechar as portas. E a Tricorp, que é um grupo provavelmente de grande visão estratégica no mundo dos investimentos, tentou fazer uma iniciativa esportiva e deve estar muito arrependido. E não tenho dúvida, Mafuz, se eles puderem, eles passam para frente. Inclusive já teve Como uma negócio. Movimentação, né, nesse Como sentido. negócio, mas nesse momento, pelo menos, não se cogita disso porque não aparece interessado. Mas no momento que aparecer interessado, eu não tenho dúvida que vai sair esse E nós negócio. temos outras SAFs com problemas, né? O Vasco, né? O Cruzeiro agora parece que melhorou um pouco. E temos as bem-sucedidas, né? O Bahia, o próprio Bragantino, que é um time pequeno, mas é bem gerenciado. E é um exemplo de clube sem torcida, né, Carneiro? Exatamente. Agora, esse negócio de SAF, né, é muito complexo. Porque você veja que os grandes clubes brasileiros efetivamente não entraram, aqueles que estão em boa situação, Palmeiras, Flamengo, Grêmio Internacional, Corinthians, etc. E temos o grande exemplo mundial que é o Real Madrid, né? Porque o Real Madrid bate em todo mundo que tem SAF. E lá a SAF na Europa, a maioria, não são grupos empresariais, são países, né? O Catar, a Arábia Saudita, a República Árabe Unida, enfim, todos esses árabes endinheirados, gigolôs do petróleo, né? Eles investem nisso para fazer política, evidentemente, aparecer como bonzinhos, porque eles escravizam as suas populações, as mulheres, etc. Mas aí o Real Madrid consegue bater em todo mundo. Por quê? Porque tem uma gestão, desde o tempo do velho Santiago Bernabéu, e lá se vão quase 100 anos, ou propriamente 100 anos,
E até chegar no Florentino Pérez. Você vê que time bonito que o Real Madrid está montando, né? Está apresentando. Isso orgulha o torcedor. E o seu maior concorrente, o Barcelona, que tem os malandrinhos no meio, dirigente que Batedor gosta de levar... carteira, né? Dirigir cartola que gosta de levar comissãozinha, gosta de ter amizade com o empresário, e o Barcelona está pagando o preço. Bem, encerrando o assunto do Coxa, Coritiba volta a campo contra o Sport fora de casa na quinta-feira. Vai ter que ganhar. Se ele quer evoluir, se ele quer ainda ter a mínima ilusão de disputar a zona de acesso, ele vai ter que subir, ganhar esse jogo, porque é um concorrente. O Sport que briga lá em cima, Exatamente. né? Briga pelo G4. Mas também não está jogando o que se esperava do esporte, da tradição do esporte e do próprio gasto do esporte, investimento que o esporte fez. Mas na Série B não temos assim também um nível técnico muito acima, né? Nem o próprio Santos também. Não, o Santos vive... Bem, o Mirassol é o líder, né? Surpresa da competição. Exatamente. Agora, o Sport é um adversário, por exemplo, mais preparado do que a Ponte Preta. Então o Coritiba vai ter que jogar muito mais do que jogou com o Brusque e com a Ponte Preta para vencer o Sport. Agora, se o Coritiba consolidar um triunfo sobre o Sport, aí vira a chave. Sim, aí dá para sonhar. Bem, vamos falar também do Atlético. Desde o nosso último programa, o Furacão ganhou do Belgrano no meio da semana, 2-1 de virada na Arena com a ajuda da da arbitragem, porque não houve a falta, né? Eu entendo que não houve a falta sobre o Thiago Heleno. Era o gol de empate do Belgrano, o gol de empate. Que acabou anulado. E perdeu gols, né? Como sempre. Perdeu gols. E aí, ontem, no final de semana, novamente na Liga Arena, o Atlético perdeu para o Juventude por 2-1. Quarta derrota seguida do Furacão na Arena, como a gente já comentou, e um jogo que ficou marcado também, né, Carneiro e Mafuz, pela lesão do Léo Link, justamente no lance do gol da vitória do Juventude. Bem, aí entrando no Atlético, existem tantos itens, né, tantos detalhes que a gente já vem mostrando, né, apresentando e não são corrigidos. Então eu fico muito preocupado. Eu vejo o Atlético doente. Falando de futebol, estou falando do time de futebol. O Atlético está doente e se rodar na Sul-Americana e na Copa do Brasil vai para a UTI, porque daí ele vai lutar para fugir da luta lá embaixo no Brasileirão. Então vamos analisar, Mafuz, me parece, como o Atlético tem tanta coisa errada. A primeira coisa que eu gostaria de levantar, o Paulo Autori assumiu ou não assumiu? Veja bem, o Atlético não confirmou a contratação do Paulo Autori. Não apareceu lá de nota oficial, né, a contratação. Não, ele foi anunciado. Não, ele foi anunciado. Nas redes sociais do Atlético, pelo menos, mas houve o a anúncio do impressão retorno. é que ele não assumiu, porque está pior do que antes. Não, porque esse treinador... A impressão que eu tenho é que ele não assumiu. Não, exatamente, eu levanto essa questão porque eles estão brincando com a torcida atleticana. E ofendendo a torcida. Exatamente. Ofendendo a Principalmente torcida. os jovens, as crianças saem chorando. Eles vão para a Baixada para torcer e saem chorando com a derrota. Isso não é um caso, são vários. Eu recebi várias queixas de torcedores. Porque esse treinador foi uma má contratação. Está se confirmando, o Martim Varini. Mais um estagiário. O Atlético está... Esse é o quarto da temporada. Veja como a gestão do Atlético é lamentável no futebol e já vem de tempos isso. Não é desse ano. Ano passado foi um desastre também. Agora, fazer o que esse técnico fez ontem foi um assinte. O Atlético, bem ou mal, estava jogando, né, empatando o jogo com o Juventude, e ele começou a substituir. A saída do João Cruz. Desmontou o time. Acabou com o time. Exato. Estava muito bem na partida. Ele, se fosse mexer, tirasse o Zapelli. Se bem que o Zapelli com o João Cruz estava dando certo. Eles estavam se entendendo. Esse João Cruz é um craque. Esse é uma grande revelação. Esse vai ser o grande caixa. Eles gostam de ganhar dinheiro lá no Atlético, eles vão ganhar dinheiro com o João Cruz, não com o Zapelli. Agora, o treinador é muito obtuso, é muito primário. E ele fez tanta besteira que quando o Léo Link se machucou, se ele tivesse feito mais uma besteira, não podia mudar, não podia colocar o goleiro. Entendeu? Ele ia botar o Gitica no gol do Atlético. Né? O improvisar, o Christian no gol. Como é? Kaique? Kaique mais Rocha. alto. Fica você no gol, então.
Meu amigo, é tudo muito triste. Eu acho que a gestão do Petralha e da sua equipe no futebol do Atlético é lamentável. É lamentável, essa gente tinha que ser menos egoísta, menos vaidosa e repensar o que eles estão fazendo com o centenário do Atlético. Pois é, quando o jogo terminou, eu fiquei em dúvida sobre uma questão. O que é pior? O que está pior no Atlético? O time, o técnico ou a diretoria? Aí cheguei à conclusão, uma conclusão lógica, óbvia, que o técnico é ruim, o time é ruim, em razão da causa primária, que é o fracasso da diretoria, ou especificamente do Mário Celso Petralha nesta administração desse ano, da nova administração. Um fracasso. O que se viu ontem na Baixada é de arrepiar para um time que gasta tanto, investe tanto no futebol. É de arrepiar, entregar de improviso, especular com um treinador que é aprendiz. Por quê? Porque o Paulo André, amigo do Petralha, veio aqui, foi recebido como príncipe, como é sempre recebido, pela família Petralha, e vamos buscar esse rapaz. E esse rapaz é empresariado pelo Paulo André, ou pelo menos foi empresariado pelo Paulo André. Passou pelo Cruzeiro, Valladolid, os dois clubes do Ronaldo Fenômeno, né? O Cruzeiro foi vendido já, mas esse o Paulo cidadão André fez, ele não tem noção para substituir, para armar o time e depois para tentar intervir no time. Ele não tem noção. Por isso que eu acho que, se o Paulo Autuori assumiu, só foi protocolar, porque na prática acho que não assumiu. Bom, vamos retornar ao jogo do Belgrano, que o Atlético venceu, e ali houve duas circunstâncias. Ele poderia ter enroscado, ficado no empate, se não fosse aquele equívoco da arbitragem, ou poderia ter goleado o Belgrano. Por quê? Porque o Belgrano é um timinho. O Belgrano é um time tecnicamente fraquíssimo. fez um gol com 30 segundos, né? Exatamente. Falha de quem? Do nosso. Thiago Heleno, Thiago Heleno. o popular Thiago Heleno. Então, o Atlético é que todo... renovou por mais um ano. Mais um ano. O Atlético é todo torto, sabe? O Atlético contratou mal, formou mal o elenco. Por exemplo, só que eu estou falando agora só para quem entende de futebol. Então o Petralha, o resto não precisa se incomodar. Futebol é o seguinte, o Atlético acertou na ala esquerda. Tem dois bons alas, o Esquivel e o Fernando. E não tem nenhum na direita. Eles improvisam o Eric. Porque o Madison e o São medíocres. Léo Godoy são medíocres, fracos. Então qualquer treinador improvisa. Entenderam? Futebol é isso. Agora continuemos. O Atlético vai jogar em Córdoba, né? Com o Belgrano, quinta-feira. Isso. Pois ele que trata de ganhar, porque senão o Atlético vai começar uma grande crise. Porque o Atlético está iludindo a torcida, enrolando a torcida nesses mata-mata. E essa vitória sobre o Bragantino foi salvadora, foi reconfortante, vamos dizer assim. Depois dos papelões que tinha feito em casa, com o Bahia, com o São Paulo, né? E agora, reconfortante da vitória do Belgrano, porque havia feito um papelão com o Grêmio. Então o Atlético vive assim, lá e aqui, não tem regularidade. Por isso que eu invoquei a presença do Paulo Autuori, porque o Paulo Autuori tem que assumir. Ele tem que pegar esse treinador, né? Porque o treinador perde ou ganha, ele só diz, estou muito contente. Tudo bem, amigo, mas a torcida não está contente. Então nós temos que trabalhar com capacidade dentro desse elenco meia boca, que foi criado no Atlético, escolher o que dá para escolher. Porque de 30 jogadores, eles querem roubar o elenco. Você roda o elenco quando você tem um elenco. Agora, se você não tem, você tem que jogar. Aí sabe o que o treinador falou ontem, depois do jogo? Por que ele tirou o João Cruz? Porque é a terceira partida dele seguida. O guri tem 18 anos, ele tem que jogar 100 partidas seguidas. Olha, o futebol mas moderno, é coisa para louco. Mas, isso é coisa de política do Atlético. É a ciência que o Atlético adota de rodar jogador. É ridículo. Ciência. É imposta sobre o treinador? Ele impõe sobre o treinador isso aí. São os estudos mas não científicos mandaram embora do Atlético. os 11 não, lá mas do CT? sempre tem. Sempre tem.
São os Mas eles não estudos estavam errados na científicos. metodologia? Claro que tal, continuam Pois é. errados. E a filosofia continua? Mas só que no Atlético, Carneiro, eu não se engano com esse negócio. Eu acho irrelevante rodar ou não rodar jogador. A exceção do Fernandinho, do Zapelli, do Esquivel e desse João Cruz, todos são iguais. Titular e reserva, todos são iguais. Todos são medíocres. Não, mas peraí. Acontece que quando você faz o time, como foi escalado sim. com o Internacional... Você cria uma estrutura do time. Exatamente. Existe o famoso casamento, que é o entendimento. Setoriza um pouco mais a equipe, ela faz compartimentos, defesa, meio de campo e ataque. Aí o time passa a jogar. O Atlético jogou bem no Beira-Rio, até que o tal do treinador esculhambou o time. Quando ele tirou o Fernandinho, desmontou. E ontem a mesma coisa. Custava o Fernandinho jogar mais 15 minutos? Não ia mudar nada. Nem o Fernandinho ia ficar mais cansado, menos cansado, nem o dólar ia subir, nem o Maduro ia criar vergonha na cara. Não ia mudar nada. Mas o Atlético iria ganhar a partida. Então esses treinadores são medíocres, para não dizer ignorantes. Agora você vai me dizer que existe uma filosofia? Mas claro, Mas é aí não. evidente. Aí quem é que então está por trás disso? Mas, O gênio do mal? Mas não. Há umas medições, Carneiro, exato, né, da fadiga física do atleta. Por exemplo, como é que o Atlético faz contratação? O Atlético não manda alguém ver o jogador. O Atlético tem um banco de dados que vai jogando o nome dos jogadores e as características dos jogadores. Precisamos de um zagueiro. Então tem aqui o Gamarra. Vamos contratar o Gamarra. Precisamos de um centroavante. Tem aqui o Diório. Vamos buscar o Diório. Quanto que sai? Todo o pacote vai sair 23 milhões de reais. Nós temos esse dinheiro. É assim que funciona lá. Então não vai funcionar mais. Então o torcedor do Atlético se prepare. Com esse tipo de filosofia não vai a lugar nenhum. O futuro é incerto e não sabido. Então, entrando novamente na partida de ontem, jogou com um time limitado. Só que o esforçado. O Juventude é melhor até que o Belgrano, o Juventude. Mas eu acho que o Atlético tinha obrigação de ganhar essas partidas, sabe? Exato. É uma vergonha o que está acontecendo. Só que tem o seguinte, Carneiro, você falou que se o Atlético não ganhar o jogo em Belgrano, em Córdoba, se for eliminado em Córdoba, vai explodir uma crise. Não explode crise não é crise. nenhuma. Não, você não entendeu. Ele vai parar de enganar o torcedor. Não vai continuar enganando. Isso aí eles estão é uma bruma no torcedor. Não, cara, o Atlético hoje ele perdeu o simbolismo de clube do povo. Sim, tem dono. Hoje o clube, exato. É que eu acho que de alguma maneira, Mafuz, o torcedor ele espera um título nesse ano de centenário e a Sul-Americana ela vem surgindo como essa possibilidade. Mas não, né? Sabe, Júlio, atualmente não acontece nada, só veja só, o Petralha é muito inteligente para as coisas do mal, ele cooptou a oposição. E o Conselho Deliberativo está no bolsinho dele. O Aguinaldo está no bolso dele, né? Faz tempo. Então o Atlético é um clube de dono. Agora, ele para ser dono tem que comprar o clube. Aí sim é. Porque se ele comprar o clube, aí os atleticanos vão decidir se vão continuar torcendo para o time com o novo dono ou não vão. É uma opção. Mas enquanto isso, não. O Atlético é o furacão. É o velho furacão. Mas do Joaquim Américo. Não é entendeu? mais. Do Cândido Méder, do Jofre Cabral e Silva, do Lauro Rego Berros, do Aníbal Cury. Entendeu? Do Valmor Zimmermann, do Ademir Adur. Agora, Marcos Coelho. Então, isso aí, o Atlético não pode continuar sendo usado por uma pessoa que está doente, não tem mais a mesma capacidade e está com uma equipe medíocre em torno dele no futebol. Não vou discutir administração. Mas por que você tem preocupação e não discutir administração? Porque financeiramente o Atlético vai bem. Mas como é que você sabe que ele está bem? Porque não deve para ninguém. Será que não deve? Bom, mas eu não vou saber. Não, aliás, você tocou num assunto, Carneiro, que está na hora do Atlético ser mais transparente em matéria de administração. Não houve denúncia nenhuma. Não. Os balanços apontam superávit. Balanço esqueça. Balanço que o Petralha comanda, esqueça. A torcida logo vai querer saber quanto que ficou para o Atlético da venda do Vitor Roque, por exemplo, do Bento.
Tem que ser um pouco transparente. Essa história de só se preocupar com futebol, você, Carneiro, não. Mas eu vou continuar assim. Mas eu não vou continuar. Não estou nem aí com a parte financeira. Mas então, Carneiro... Não tem um conselho fiscal? Mas não tem um conselho mas, deliberativo? Carneiro, não tem os associados? Por que eu vou me incomodar? Mas, Carneiro, o eu futebol... Não. Mas então, não se incomoda Meu com o futebol. negócio é futebol. Mas não se incomoda com o futebol, porque uma coisa é consequência da outra. Bem. O problema é do clube, eu não tenho nada com o Atlético, não sou nem sócio do Atlético. Então nós estamos aqui para quê? Mas nós acabamos de falar da Tricorp do Curitiba, pois o problema é deles, não é meu. Eu falo em nome da torcida do Curitiba, como eu falo em nome da torcida do Atlético. Pois é, mas eu estou falando... Porque eu sou porta-voz, sou um homem público. A torcida do Atlético vai continuar sendo enganada e sabendo que está sendo enganada. Mas então, a denúncia está feita por você. Não é denúncia. Eu estou provocando, e se tiver que fazer a denúncia, eu denuncio. Estou provocando uma situação. O Atlético é um clube rico, que não falta dinheiro, mas que não tem repercussão dentro de campo. Onde está o dinheiro do Atlético? Você veja que gastando muito menos, o Bahia e o Fortaleza, né, fazem esplêndida campanha. O Fortaleza é fantástico, né? Mas também não ganha nada, né, Carneiro? Como não ganha nada? É vice-líder. Mas há vice-líder agora. O Atlético já foi 10 vezes vice-líder. Mas tudo bem. Mas não dá para comparar o potencial do Atlético com o Fortaleza. Eu estou me surpreendendo que duas equipes do Nordeste, né, Fortaleza e Bahia, que é uma região mais pobre que a região Sul, e não tem a estrutura do Clube Atlético Paranaense, estão fazendo grande campanha. E o Fortaleza Curitiba encontrou Futebol Clube, por exemplo, que é uma potência, está na Série B. Isso é triste. Fortaleza encontrou um treinador, né, Carneiro, que está aí há anos E é um desenvolvendo médico, um trabalho. Né? Ele é um médico. Já recebeu propostas para sair, inclusive Vojvoda, né, o argentino. Agora, o Campeonato Brasileiro ele vai ser muito arrebatador, hein? Essa vitória do Botafogo goleando o Flamengo ontem. As confusões do Palmeiras e São Paulo. Isso aí vai ter muita repercussão na sequência, porque a gente nota que os grandes times não estão também muito equilibrados. Entendeu? Emocionalmente, tática e tecnicamente. O próprio Tite já passou a criticar o calendário, que é algo que o Abel Ferreira tem feito. O mundo está criticando o calendário. O Ancelotti, o Guardiola, todos estão criticando o calendário. Agora, a crítica no calendário do Brasil, ela não responsabiliza os principais culpados, que, aliás, você foi muito feliz na tua coluna, acho que de sexta-feira. Os clubes são os grandes culpados. Omissos. Não é a CBF. São os clubes. Mas é só ver a confusão das ligas, né, gente? Mas não, são os clubes. Por que são os clubes? Porque interessa esse calendário para render dinheiro para os clubes. Não, mas os clubes são tão medíocres, Mafuz, que eles não conseguem nem criar uma liga unificada. Mas já ganharam dinheiro. Eles só pegaram o dinheiro já entrou, né? Eles só pensam em pôr o dinheirinho, só pensam em fazer política e se exibir. Eles não têm capacidade, não têm dignidade esportiva. E a CBF é um lixo, a cúpula da CBF é um lixo. Não é de hoje, há 20 anos. Não muda. Não tem filosofia, não tem projeto, não tem planejamento, amigo. Nós, torcedores de futebol, somos usados que nem ratazanas por esses cartões. A torcida do Atlético está sendo assim. Bem, gente... Nós concentramos a nossa crítica ao Atlético nesse expediente que a diretoria usa de iludir com resultados ocasionais a torcida, e é isso. Ontem eu estava num restaurante, um garoto de 6 anos entrou chorando no restaurante com a camisa do Atlético. Por quê? Porque perdemos para o Juventude. Ó, com o resultado, o Atlético ele estaciona no meio da tabela do Brasileirão, 9ª posição, ele tem 8 pontos a mais do que o Vitória, que abre a ZR, e 9 pontos a menos do que o São Paulo, que abre o G4. Mas tem aí uma parte que o Atlético ele tem 2 jogos a menos do que a maioria dos concorrentes. Então isso ainda pode mudar um pouquinho a situação do Atlético. Contra Fluminense e contra Atlético Mineiro. E falando já do Belgrano novamente, né? Vai ter a ausência do Pablo novamente lesionado. O Graças Atlético a Deus. Confirmou uma lesão o Pablo muscular. Não joga? Não, o Pablo está com uma lesão muscular. É bom que o Pablo fique um bom tempo lá no departamento médico. E provavelmente o Léo Link, né? Então eu queria... O Mikael deve aí ter um teste de fogo. Mais uma observação que eu gostaria de falar é a respeito do Léo Link. É. O Léo Link é um goleiro diferente do que nós estamos acostumados a ver no Atlético. Ele não tem a mesma categoria do Weverton, do Santos e tampouco do Bento.
o Bento foi o melhor dos 3 dessas revelações na meta atleticana. O Léo Link, antigamente nós chamávamos de goleiro atacador, o goleiro que sai, o goleiro que gosta que a bola venha para ele trabalhar com o pé. Não é bom. Aprendi isso com um homem chamado Alfredo Gotardi, Caju, que empresta o nome para o CT. Por quê? Certa feita, Atlético tinha Roberto 83. Costa no gol, 1983. e Rafael Camarota na reserva. E todo mundo dizia, quem será o titular? Roberto ou Rafael? O Roberto ou Rafael? No fim foi o Roberto Camarota. Por quê? E uma vez, depois de um jogo, conversando com o Caju, eu disse, Caju, o que é que você acha? Eu acho que tá certo, tem que ficar o Roberto. O Roberto é meu estilo. Eu jogava embaixo da trave, eu sabia me colocar e sabia tirar a bola. O goleiro que sai muito, ele fica vulnerável. Ele pode uma hora errar. E o Rafael era esse estilo, se bem que ele deu o título brasileiro para o Curitiba em 1985, com atuações expressivas excepcionais. Então não quer dizer que seja um mau goleiro, mas o estilo é perigoso. E agora ele se lesionou ontem novamente que o gramado sintético estava muito molhado. Só não vê quem não quer. Ele escorregou e torceu o joelho. A mesma coisa que havia ocorrido com o Mastriani no pênalti perdido. Então eu acho que esse Mikael, que é um goleiro, me parece, com melhores recursos técnicos, talvez ele aproveite melhor a oportunidade. Pois eu já passo a entender que o grande problema que está surgindo no Atlético é o gol. Eu não quero... Em qual sentido, mano? São 2 jovens, né? Querendo ou não. Mas quer que eu te diga uma coisa? O Mikael é bom enquanto não é exigido como titular. Será que ele não vai ter o mesmo comportamento do Léo Link? E ó, o estádio lá em Córdoba, andei vendo umas imagens, né? É bem acanhado, acho que a promessa é de um clima bem de pressão ali da torcida argentina, né? Que é naturalmente apaixonada. Então eu acho que é um teste para o Mikael aí realmente provar que ele pode seguir, porque eu imagino que essa lesão do Bento ainda não saiu o diagnóstico. Pois é, mas aí, Por agora, parte do Atlético, do Léo Link. Mas então vamos voltar à primeira página. Não sabemos quanto tempo ele fica fora. Então vou retornar à primeira página da análise e da crítica. Essa gestão de futebol do Atlético não viu há um ano atrás, há 6 meses atrás, que precisava um goleiro experiente para mesclar com o Bento, que também era jovem. E sabia que Bento ia embora? Ia embora. O Léo Link e o Mikael são muito jovens. Então tinha que ter um goleiro um pouco mais experiente, como tem o Juventude, o Gabriel, sim, que é um excelente goleiro e que não deu certo no Curitiba. Bem, acho que assunto Furacão... Mas não estava no programa de dados do Atlético. Encerramos o assunto Furacão por enquanto. Vamos mencionar rapidinho, terça-feira agora, 3 da tarde, na sede da CBF, a gente vai ter o sorteio da Copa do Brasil. Que dia? Terça-feira agora. Amanhã? Amanhã, isso. No caso, amanhã. Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude, São Paulo e Vasco. Então vamos ficar sabendo aí também o adversário do Furacão. Também nesse final de semana, só para a gente mencionar, o Maringá, que a gente já tinha citado, avançou na Série D. Está na fase de quartas de final, vai pegar a Inter de Limeira. Se passar, conquista o acesso para a Série C. Então... tem um mata-mata. E o Operário conseguiu perder em casa. O Operário voltou a perder em casa pro Ituano. O Ituano ainda. O Ituano que tá muito mal nessa Série B. Esse sorteio da Copa do Brasil é muito engraçado, que nós falamos na Rádio CBN na semana passada. Se o Atlético pegar um time grande, aí alguém comentou, é bom que ele pegue o Juventude. Tá aí. E agora, é bom ou é ruim? Não, o Juventude seria bom porque não vai jogar tão mal como jogou. Daí o replay com o Bragantino, né? Que o Bragantino tinha surrado o Atlético, naquele jogo impossível, que o Atlético não teve capacidade sequer de empatar, né? O Bragantino com um homem a menos, e no fim, realmente, o Atlético eliminou o Bragantino. No mata-mata é diferente, né, o Atlético? Bom, é outro mundo, né? É outro mundo. O mata-mata, o critério eliminatório, ele muda todas as características de um jogo. Aperte os cintos, porque as emoções serão muito grandes. E para fechar, o técnico tcheco, né, que conquistou o acesso com o Paraná Clube na divisão de acesso, foi demitido da Chapecoense após 2 jogos e 12 dias no comando do time catarinense. Foram 2 derrotas, a segunda por 4-0, agora para o Guarani. Eu nem Enfim, sabia. Enfim, encerrou-se o ciclo do tcheco lá na Chapecoense. Volta para o Paraná Clube. É isso, pessoal. Não tenho nada a acrescentar. Então, beleza. Ficamos por aqui hoje, pessoal. Obrigado pela audiência. A gente volta na semana que vem, já com o retorno do nosso titular aqui da posição, Fernando Rudnick. Valeu!